Pai, Senhor, meus amados, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse culto, né? Por estarmos aqui na presença do Senhor. Bebezinha, faça oração, meu amor, né? Você de cabelo azul, vermelho, não sei o quê. É rosa e roxo. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, eu te peço que tu possa nos abençoar, Senhor. Senhor, que tu possas ser conosco desde agora até o final, que nós possamos te adorar de espírito e em verdade. Senhor, que tu possas estar conosco e abençoar bastante esse culto e as nossas vidas. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor, né? Ele é digno do nosso louvor, Ele é digno da nossa adoração. E eu tenho certeza que nada pode nos separar do amor do Senhor. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, Ele nos deu o Filho que por todos morreu. Ele morreu. Em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Devolve a vida. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. Devolve a vida aos nossos corações. Oh, é tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Oh, glória. Senhor, que tudo na nossa vida tenha tudo a ver contigo, Deus. Paizinho, que quando nós levantarmos, a primeira coisa que nós pensamos seja em Ti, Deus. Que ao dormir, Paizinho, a última coisa que nós pensamos seja em Ti, Deus. Paizinho, que a cada momento da nossa vida, a cada respirar, que nós possamos nos preencher com mais e mais de Ti, Senhor. continua sendo dele.
sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu entre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. Na cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. Na cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas voem, o seu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. Na cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. Na cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Aleluia. É bom quando o Senhor está com a sua mão poderosa estendida sobre cada um de nós. E melhor ainda, queridos, é quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, ou seja, quando nós estamos comprometidos com Ele. Não somente a bênção do Senhor está sobre nós, mas a totalidade, que a gente chamamos de plenitude, ela está sobre a nossa destra, está sobre cada uma das nossas vidas. É por isso que precisamos estar compromissados com Deus. Oh, Jesus, fala aos nossos corações, Senhor.
Eu sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e os seus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar. As suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Eu sei que serei bendito por onde eu passar. As suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Oh Senhor, aleluia. Amém. Às vezes, quando a gente está num momento difícil, a gente tende a perguntar para Deus: Deus, por que isso acontece comigo? Por que isso aqui está acontecendo? Eu não fiz nada. E a gente acaba tendo essas dúvidas, às vezes a gente se revolta, depende de pessoa para pessoa, né? Mas a gente nunca pode esquecer que tem um Deus que está por nós. E apesar de às vezes não parecer que Deus nos abandonou, a gente se olha e fala: Pai, tu me abandonaste, não sei o quê. Mas nós temos um Deus que nunca dorme. E Ele está sempre ali cuidando da gente, Ele está sempre de olhos abertos, Ele está sempre disposto a nos ajudar. E se a gente está passando por um momento difícil, tem algo por trás daquilo, tem um propósito que nós podemos até não perceber, porque nós temos uma capacidade limitada, mas nós temos um Deus que Ele não tem essa capacidade limitada, Ele é um Deus que possui toda a força, todo o conhecimento. Então, que nós possamos ter a capacidade de liberar a situação, dar o controle a Ele, porque se a gente não consegue resolver, tem quem consiga, amém? Tá chorando porque se você tem um Deus
que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio, aonde que chegou. Lembra todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: se aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E aonde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia! Eita Deus, né? Podem sentar, meus amados, amém? Glória a Deus. Eita Deus, né? O que é que Deus tem preparado para cada um de nós, né? Nessa noite, em nome de Jesus. Quero pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Jeremias, amém? Glória a Deus. Livro de Jeremias, no capítulo 29. Tenho certeza que você já ouviu o tema dessa pregação milhares de vezes, né? Os sonhos de Deus. Mas eu tenho certeza que você nunca ouviu dessa maneira que você vai ouvir nessa noite. Então, abra sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 29 e no versículo 11. Amém? A palavra do nosso Senhor nos diz o seguinte, queridos: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Pai querido, Senhor meu Deus, Pai, fala, Senhor, ao nosso coração nessa noite. Nós somos o teu povo, nós precisamos ser orientados por Ti, nós precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz. A verdade, meu Pai, é que sem a Tua palavra
irrigando a nossa vida, Senhor. Nós somos como folhas secas, Senhor, sopradas pelo vento. E nós vamos, meu Pai, aonde o vento soprar. Mas com a Tua palavra, com a Tua graça, ministrando em nós, nós somos mais do que vencedores. E nós não vamos aonde o vento soprar. Nós vamos aonde, Senhor, Tu nos guiar. Então faz assim, Senhor. Ministra nos nossos corações. E nós vamos ver, Senhor, que Tu tens muito mais do que nós pedimos ou o que nós pensamos, porque, Senhor, Tu és o nosso Deus. Então, Pai, faz assim, é isso que eu te peço, e já te agradeço em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Glória a Deus. Amados, quando a gente fala dos sonhos de Deus, a gente imagina que Deus tem vários sonhos para a gente. A gente pensa que Deus tem vários, sonhos. E a grande verdade, queridos, é que a gente confunde sonhos com objetivos pessoais. A gente confunde o sonho de Deus com metas, que cada um de nós temos particulares. E se eu pudesse falar de uma maneira bem simples para você entender, é que Deus não tem uma loja de sonhos. Como assim, pastor? Se você fizer um retrospecto na vida dos grandes homens e mulheres de Deus, você vai perceber que Deus tinha um sonho para cada um deles. E o interessante é que o sonho era particular, o sonho era único, e o sonho, ele não era o mesmo. Se você perceber, o sonho que Deus tinha para Paulo era diferente do sonho que Deus tinha para Pedro. E se você perceber, o sonho que Pedro tinha era diferente do sonho, por exemplo, que José teve. E o interessante, queridos, é que muitas vezes a gente confunde os nossos sonhos pessoais, colocando-os na frente do que Deus planejou para a gente. E é por isso que muitas vezes a gente não vive uma vida chamada vida plena, vida abundante, que é essa vida que Deus nos prometeu. A palavra de Deus nos fala algo muito interessante. Buscai, pois, o reino de... Eu não ouvi, vamos lá comigo. Buscai, pois, o reino de... E a sua justiça. E aí tem um complemento interessante dessa palavra para nós, E as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente tem feito algo diferente. E a gente tem feito algo diferente por quê? Porque nós somos seres humanos, nós somos preocupados com muitas coisas, somos preocupados com boleto que vence, é claro, Nós somos preocupados com carro, nós somos preocupados com casa, nós somos preocupados com saúde, isso tudo é digno de preocupação. Mas a grande verdade, queridos, é que não adianta muita coisa nós buscarmos primeiro as coisas daqui, para depois buscarmos as coisas de lá. Se você prestar bem atenção, a palavra de Deus sempre mostrou que aqueles que possuíram mais riquezas e que foram realmente abençoados, não estou falando só de prosperidade financeira, mas eu estou falando de felicidade plena, financeira, familiar, saúde, foram aqueles que não negaram nada para Deus, e que eles buscaram primeiro as coisas de Deus. Se você perceber, por exemplo, o sonho que Deus tinha para Abraão, quando Deus olhou para Abraão, Abraão já era um homem que tinha suas posses, ele já era um homem que vivia, por exemplo, numa grande capital, ele vivia em Ur dos Caldeus, que naquela época era um grande centro econômico, como se fosse Fortaleza hoje em dia, E para um homem que vive do comércio, é muito melhor ele estar numa grande capital do que no interior, concordam? Porque ele vai fazer negócio com quem no deserto? E aí Deus olha para ele e fala assim, Abraão, ele nem era Abraão, e ele fala assim, Abraão, eu tenho uma coisa para ti, mas eu só posso dar essa coisa para ti se tu sair do meio da tua terra, ou seja, deixa os teus negócios, se sair do meio da tua parentela, porque quando os negócios não vai bem, a gente corre para quem? Para a família, que é a muleta. E ele fala assim, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te ordenar. E pastor, Deus falou qual era a terra para Abraão? Não. Não. O interessante é que Deus foi falando do seu projeto, Deus foi falando para Abraão, do que ele tinha para ele no decorrer da caminhada. Ele não deu o mapa da mina.
E o interessante é que mesmo Abrão, sendo uma pessoa pagã, porque ele não era um cristão ainda, ele ouviu a voz daquele Deus, que ele não viu as estátuas, né? Mas que ele sentiu aquela voz bradar bem forte no seu coração, e ele saiu pela fé de Ur dos Caldeus. E Deus foi transformando ele no meio da caminhada. E eu quero dizer algo para você. Abraão, ele foi riquíssimo. Diga comigo, riquíssimo. Mas, gente, não é qualquer riqueza. Estou falando riquíssimo. A ponto dele ser mais rico que nações. Ele foi riquíssimo, mas por quê? Porque não eram os bens que faziam Abraão, mas era a fé que movia o seu coração, que o tornou o pai da fé. E aquele homem, queridos, prestem bem atenção, ele é o exemplo que nós temos de que a gente precisa priorizar as coisas do reino. Não estou falando para você passar de segunda a segunda socado na igreja, não é isso. Mas quando você prioriza o reino, quando você prioriza as coisas de Deus, quando você ouve a voz dele, preste bem atenção, como a sua vida ela é guiada de uma maneira diferente. Por quê? Porque as coisas de Deus te satisfazem, não as coisas do mundo. Se você pegar Davi, você vê que Davi já era abençoado antes da coroa recair sobre a sua cabeça. Se você perceber, Davi já tinha um comportamento real antes da coroa lhe servir. Por quê? Porque ele já era um valente, ele já era um destemido, e ele já era um homem segundo o coração de Deus antes da coroa chegar até a sua cabeça. O fato da coroa recair sobre ele só foi algo que aconteceu posteriormente. Nada mais, nada menos que o cumprimento de quê? De uma promessa. Mas por que o cumprimento de uma promessa? Porque Deus tem uma mania, queridos. Deus ele faz a gente percorrer um caminho, Deus faz a gente percorrer uma trajetória. E assim que você está realmente preparado, assim que você já está executando, assim que você já está no caminho, Deus só faz oficializar a bênção. Por quê? Porque na verdade a bênção já estava com você. Se você perceber, aconteceu o mesmo com Josué. Mesmo com Moisés, Josué já era um líder. Porque ele era um bom liderado. E aí, a bênção da oficialização que ele seria um grande líder, só veio acontecer quando Moisés saiu de cena. Por quê? Porque ele já era um vencedor, ele já era um campeão. E Deus olhou para ele e falou assim, olha Josué, ser forte e corajoso, né? E Deus não falou isso somente uma vez, Deus falou várias vezes, ser forte, ser corajoso, ser destemido. E o mais interessante, queridos, é que os milagres que aconteceram no período de Moisés, aconteceram de maneira duplicada na presença de Josué. Quando você percebe que o mar vermelho se abriu uma vez, quantas vezes se abriu o Jordão? 2. Por quê? Porque Deus estava falando com Josué. Josué, é de maneira recalcada, é de maneira dobrada, é de maneira sacudida. Eu quero começar a profetizar na tua vida, em nome de Jesus, nessa noite, que é de maneira recalcada, é de maneira redobrada, é de maneira sacudida, que Deus quer te abençoar, que Deus quer ministrar na tua vida e cumprir os sonhos de Deus sobre você. Quem acredita nessa noite, levanta assim sua mão, glorifica o nome do Senhor, porque o Senhor é contigo, aleluia! Deus é contigo. E o interessante, queridos, é que o sonho de Deus, ele não é como uma loja que a gente vai assim e fala assim, olha, eu quero esse. Não, eu quero esse. Né? Não, eu quero esse. Não. Deus tem sonhos específicos para você. Deus tem sonhos particulares para você. Pastor, como é que eu vou saber o sonho que Deus tem para mim? A primeira coisa que a gente tem que fazer é andar no centro da vontade de Deus. Se você não andar no centro da vontade de Deus, você se perde em meio às suas vontades. Se você não andar no centro da vontade de Deus, você se perde, queridos. Porque aquilo que era prioridade começa, a dar vazão, começa a dar lugar para as coisas secundárias. Coisas que são, marginais, coisas que são, não são tão prioritárias assim, começam a dar certo valor na sua vida. E aí você se perde aos encantos dessas coisas secundárias. E a gente se esquece do prioritário. A gente precisa entender algo. Nós nunca vivemos numa geração tão triste. Perceba isso. Nós nunca vivemos numa geração tão triste. Nós nunca vivemos numa geração tão abalada pelas doenças mentais. Pastor, loucura? Ah, se fosse só loucura. Depressão, tristeza, angústia. Mas tudo isso por quê? Porque falta a verdadeira felicidade.
Falta a verdadeira essência que preenche a nossa alma, que preenche o nosso espírito. Se dinheiro preenchesse o nosso espírito, querido, não tinha tanta morte no Japão, não tinha tanto suicídio na Coreia, não tinha tanta mortandade na Alemanha, que são países riquíssimos de primeiro mundo. Mas tem tanta mortandade, tem tanto suicídio, por quê? Porque falta Jesus, porque falta a verdadeira essência que dá sentido à nossa alma. Falta o poder do Espírito de Deus nesses corações. E é por isso que nós devemos priorizar o reino. Você pode perceber algo. Eu vou já passar para os sonhos de grandes homens e de mulheres de Deus. Você pode perceber que aqueles que ousaram andar em fé não se arrependeram. Nosso irmão Pedro, nosso irmão Tiago, nosso irmão João e nosso irmão André, não sei se vocês sabem, mas eles eram empresários. Eram, pastor? Eram. Eles tinham uma companhia de pesca. A palavra de Deus nos fala lá em Mateus, e você vai procurar esses indícios em Marcos e Lucas também, que os filhos de Zebedeu, né, eles tinham uma embarcação de pesca, e Pedro e André também tinham, eles faziam parte da mesma sociedade. E a palavra de Deus fala que Jesus, numa certa feita, não os conhecia, na praia, e quando ele encontra com aqueles homens, eles falam assim: olha, eu quero chamar vocês para serem pescadores. Eles olham para Jesus, né, meio que, né, achando graça, mas nós já somos pescadores. Aí Jesus olha para ele, né, Jesus é Jesus. Jesus olha para eles e fala assim: mas não é essa pesca que eu estou falando. Quero que vocês sejam pescadores de homens. Venham após mim. E a palavra de Deus fala uma coisa muito interessante. Eles conheciam Jesus de ouvir falar. A notícia de Jesus já havia chegado ali, onde eles estavam. Mas o interessante é que eles não conheciam Jesus de verdade. Eles ainda não tinham experiência com Jesus. Mas quando eles ouviram: vem até mim, sabe o que aconteceu? Eles largaram a rede. Como foi? Eles largaram aquela rede de pesca natural para ganhar uma outra rede, né? Uma rede de pesca humana, né? Vocês vão já entender o que a gente está falando. E o interessante, queridos, é que você não vê eles mendigarem o pão. Vocês não veem, né, algo faltar sobre a sua mesa, algo faltar sobre a sua família, porque eles ousaram andar em fé. Eles ouviram um chamado, eles se atentaram para algo especial. E eu quero falar algo aqui para você nessa noite, né? Cada um de nós tem um chamado. Às vezes é alguém para ministrar como eu estou ministrando. Às vezes é alguém para tocar como a Bianquinha estava tocando. Às vezes é para cuidar de crianças, né? Você fazer novos discípulos. Às vezes, querido, é para abraçar alguém no ônibus, né? Não precisa de uma palavra, mas você não sabe o quanto aquela pessoa está precisando de um abraço, precisando de um Deus te abençoe, né? De olha, Deus está contigo, e você ser um instrumento de Deus. Por quê? Porque o Senhor te chama, né, para algo nessa noite. Amém? Olha só que interessante. Os sonhos de Deus na vida de José. Abra comigo, por favor, em Gênesis, capítulo 37. Amém? Gênesis, capítulo 37. Quem achou diz amém? Tem alguém que achou? Gênesis, capítulo 37. Quem achou diz amém? Olha, está melhor do que o pastor. Gênesis capítulo 37, no versículo 5. Amém? Opa, eu estava em Êxodo, olha, que loucura, Jesus, né? Gênesis capítulo 37. No versículo 5, a palavra de Deus nos fala o seguinte, queridos, ó. Teve José um sonho, até aí tudo bem, né? E o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam, e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiaram, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. E teve ainda um outro sonho, e os referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe, teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? E seus irmãos lhe tinham ciúmes,
E o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Às vezes nós cometemos um grande erro quando nós sonhamos os sonhos de Deus. Às vezes Deus nos dá direção. Às vezes Deus nos dá, né, o que vai acontecer. Mas a maioria das vezes nós cometemos um grande erro. Que grande é esse erro, pastor? Às vezes nós falamos o sonho para as pessoas erradas. E você pode perceber que quem não sonha com você vai fazer de tudo para que o teu sonho não se realize. As pessoas muitas vezes não entendem as coisas de Deus. Mas elas não entendem por quê? Porque o sonho não foi feito para elas. Eu não falei para vocês que o sonho é pessoal, o sonho é único, o sonho é particular? Elas não entendem porque o sonho não foi projetado para elas, não foi feito para a capacidade delas, não foi feito para o intelecto delas, não foi feito para a atitude delas. Não foi feito. Quando Deus faz José sonhar esses sonhos, Deus já tinha algo lá na frente projetado. Mas quem diria, queridos, que um hebreu iria ser governador da maior nação da época, da maior nação militar, da maior nação rica, da maior nação, né, de ciência da época? Quem diria isso? E ainda que os egípcios detestavam os hebreus. Eles tinham nojo dos hebreus. Se você não sabe, fica sabendo. Porque para os egípcios, né, quem criava ovelha, quem criava, né, essa parte caprina, eles tinham um nojo, né, porque eles achavam nojento o cheiro, aquele odor, né, das ovelhinhas. Não sei se você já ficou perto de cabra, de bode, que ele tem um mau cheiro, né? Eles tinham aquilo ali como abominável, era nojento para eles. E o interessante, né, para o hebreu já era diferente. O hebreu tinha uma ojeriza a porco, porque aquilo era imundo para eles, né? Então, tinham certas coisas da cultura de ambos que os tornavam inimigos. E quem iria supor que José ia governar o Egito e ser o segundo depois de Faraó? Ninguém iria imaginar uma coisa dessa. Mas não iria imaginar por quê? Porque para o homem estava no lado impossível. Para Deus, querido, não há impossível. Se Deus te fez sonhar esse sonho, é possível sim. Se Deus fez você, sabe, colocar isso no teu coração, se Ele projetou isso na tua história, é porque vai ser real. É porque não é uma historinha da caronchinha. É porque Ele está mobilizando o teu coração para ser uma realidade. E tudo que você precisa fazer, querido, é acreditar no que Deus projetou para você. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Tudo que você precisa fazer, querido, é continuar no centro da vontade. Porque a gente não sabe o tempo, mas nós sabemos que se Deus falou, vai acontecer. Para eles era impossível. O pai que amava José de todo o coração, né, considerava. Esse considerar aí era meio que menosprezar. Não, meu filho, né? Subiu na cabeça. Por que ele colocava isso no seu coração? Porque a normalidade de quem tinha, assim, a maior prosperidade era do mais velho, era do primogênito. E Jacó olhava assim, né, meu filho, né? Apesar de o amar mais do que os outros, mas a bênção era de Rúben, não era para José. E eu quero falar uma coisa para você, querido. A bênção não é para quem muitas vezes é o número 1 do colégio. A bênção não é muitas vezes para aquele que nasceu mais rico. A bênção é para aquele que crê. A bênção é para aquele que acredita. A bênção é para aquele que está ali, querido, fiel ao Senhor. E José era essa pessoa. E em nome de Jesus você também é essa pessoa que está buscando fidelidade. Os sonhos de Deus é para você, os sonhos de Deus é para mim. E aí lá está José, né? O tempo passa, né? O tempo voa, né? Como dizia a propaganda do Bamerindos, né? E chega lá, queridos, né, o tempo em que Jacó está lá no Egito, os irmãos estão lá no Egito, e José está lá onde Deus colocou, no centro da vontade de Deus. Tudo que a gente precisa fazer, querido, é acreditar, é sonhar os sonhos de Deus. Por quê? Porque Ele foi projetado para mim, para você. Quero levar você também, querido, a outro momento da história do povo de Deus. Eu quero levar você até Paulo. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos. Amém? Quem está recebendo aí, diga amém. Deus está falando para você, amém? Quem vai me levar para jantar na sua casa, diga amém.
Opa, louro. Tô lá, viu? Eu e mais 3 aí, ó. Eita, louro. Foi pego hoje, viu? Atos, capítulo 9, no versículo 10. Eu tô doido pra pegar a irmã Adriana, que a irmã cozinha bem pra caramba, né? Vou pegar logo o louro, que só sabe fazer piaba, hein, louro? Eita, Jesus, né? Atos, capítulo 9, no versículo 10. Preste atenção aqui, queridos, como é interessante. No versículo 10 do capítulo 9 de Atos, a palavra do nosso Senhor nos diz o seguinte: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão a Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. E então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, e procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. E Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, os principais sacerdotes, para prender a todos que invocaram o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel. Está aqui o sonho que Deus tinha para Paulo. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhes caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Quando nós olhamos o sonho que Deus tinha para Paulo, muitas vezes, pela nossa visão humana, queridos, nós achamos que há um retrocesso na vida de Paulo. Porque prestem bem atenção, vou fazer aqui um comparativo. Quando Paulo era Saulo, ele era de uma classe que tinha um status quo muito alto. O ápice do status quo dos hebreus, naquele período, era ser um fariseu ou um saduceu. Eles estavam aqui, no ápice, na cabeça do status quo da época. E Paulo era um fariseu. E não era um qualquer fariseu. Ele era aluno do melhor teólogo da época. Nada mais, nada menos que Gamaliel. Então, ele fazia parte da nata. Se você perceber, não era um fariseu qualquer. Ele era alguém muito próximo ao sumo sacerdote. Por que ele era alguém muito próximo? Porque ele tinha autoridade para deixar viver e tinha autoridade para matar, em nome do Sinédrio. Olha só a autoridade que Paulo tinha. Financeiramente falando, Paulo não era um qualquer. Ele era um dos poucos hebreus que tinham cidadania romana. Para você pagar uma cidadania romana, era uma quantia em dinheiro muito alta na época. Mas Paulo o tinha porque o seu pai era romano. E aí, queridos, prestem bem atenção. Ele tinha uma cidadania romana, ele tinha um status quo alto, né? Ele não era um Zé Ninguém. Ele era uma pessoa diferenciada. E se a gente for dar uma olhada, gente, se a gente for fazer realmente uma análise como a gente está fazendo aqui, parece que ao olhar dos homens, Paulo perde quando vem para Cristo. Porque de perseguidor, ele passa a ser o quê? Um perseguido. De uma pessoa que tinha autoridade diante dos homens, ele passa a ser um fugitivo. Você pode perceber que parece que pelo olhar humano, parece que há uma perda, parece que há, né, uma diminuição quando Paulo vem para Cristo. Mas eu quero falar uma coisa para você, diante do Senhor. Parece que diante dos homens, né, a gente é louco de servir ao Senhor, de estar aqui no domingo, ao invés de estar curtindo, né, entre aspas, bebendo, enchendo a cara, né. Diante dos homens parece que a gente é meio que maluco. Mas o interessante, queridos, é que a gente está projetando algo
Nós estamos buscando algo. Enquanto as pessoas estão vendo só a vida aqui na terra, nós vemos a vida aqui na terra sim, porque nós não somos ignorantes. Mas a verdade é que nós nos projetamos para a verdadeira vida. Por quê? Porque nós estamos nos preparando para a vida eterna. Amém? A vida aqui não é só isso aqui, querido. Não é só 70, não é só 80, não é só 100 anos. A verdadeira vida vem depois. É como se fosse o vestibular, né? Para alguém ser médico, para alguém ser um advogado, para alguém, né, ser um engenheiro, para a pessoa passar para lá, a pessoa faz um vestibular. A pessoa se mata durante um tempinho, né? A pessoa, né, se esforça para ir para o outro lado. Mas até passar, querido, é luta, é prova, né? É pagamento de preço. Mas depois que passa, meu irmão, é bênção. Assim é a vida eterna. A gente paga um pouco o preço aqui, mas a gente recebe lá. E as pessoas esquecem disso. E Paulo fala, ele é o primeiro a falar, olha, que seria de nós? Se tudo que nós tivéssemos seria essa vida, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Mas a verdade é que a gente tem algo muito maior, algo muito mais precioso, algo muito mais poderoso. Por quê? Porque a vida eterna é toda uma vida com Deus. E as pessoas têm negligenciado isso. O interessante, sabe o que é, queridos? É que aqui você encontra o sonho que Deus tinha para Paulo. Anunciar sua vontade. Ir de nação em nação, né? Anunciando o amor do Deus poderoso pela humanidade. Porque o sonho maior de Deus para a humanidade é que toda a humanidade se salve. Essa é a grande verdade. Mas para que isso aconteça, nós precisamos fazer a nossa parte do acordo. O preço já foi pago, mas a parte do acordo é andar em fidelidade, andar buscando a verdade, seguir os passos de Jesus. E Paulo faz isso. Quando ele vem para Cristo, acontece, queridos, uma grande mudança na vida de Paulo. Tanto é que ele era chamado de Saulo, né? E o nome dele muda para Paulo. Não é uma mudança de nome apenas, mas é uma mudança de característica. É uma mudança de atitude. Há uma mudança ali, queridos, eminente diante de Deus. E pastor, muitos acreditaram nessa mudança? Não. Se vocês não sabem, um pouquinho mais na frente, um homem chamado Barnabé, né? Barnabé é um nome, não é um nome, é um apelido. Não era o nome dele. Mas olha só que coisa interessante, irmã Adriana, né? Às vezes você ganha apelidos por uma característica sua. Bar quer dizer filho. Bé, né? Espírito. Ou seja, o apelido dele, o cara era tão ungido que era filho do Espírito. Olha só que coisa interessante. Chega esse abençoado aí, chega esse homem, filho do Espírito, chamado Barnabé, e chama Paulo. Olha, vou te apresentar os apóstolos. Quando os apóstolos viram Paulo, né? Paulo doido para pregar, doido para ministrar, doido para fazer a vontade do Senhor, sabe o que é que eles fizeram? Eles pegaram Paulo e falaram assim, olha, irmão, você é uma bênção, né? Você é um homem ungido. Eles queriam Paulo bem longe deles, medo, né? Medo dele matar todo mundo. Que eles pegam eles, manda ele num navio com viagem só de ida, tá aqui na Bíblia, né? E jogam Paulo lá para Tarso. Ou seja, tu imagina só esse homem cheio do Espírito Santo chamado Paulo, parado no lugar. Foi isso que aconteceu. Paulo passou 1 ano lá. E Barnabé, né, como um homem cheio do Espírito, depois de levar Paulo e levar esse fora, depois de 1 ano, Barnabé é chamado para pastorear uma igreja. Quando os apóstolos chamam ele, Pedro, Tiago, irmão de Jesus, para pastorear a igreja de Antioquia, Barnabé lembra, epa, lembrei de Paulo. Quem é que ele vai buscar? Vai lá em Tarso pegar Paulo. Quando ele vai pegar Paulo, né, eles chegam lá naquela igreja chamada de Antioquia. Gente, em 1 ano de pastorado de Paulo e Barnabé naquela igreja, há uma explosão do evangelho naquele lugar. Foi ali que pela primeira vez fomos chamados de cristão, ou seja, seguidores de Cristo. Eles construíram, né, uma base sólida da igreja lá, né? Fizeram novos pastores, né? Foi uma bênção. Tanto é que depois dali eles começam a fazer as viagens missionárias. E tudo por quê? Porque Paulo estava cumprindo o sonho de Deus na vida dele. Ele estava servindo. Muita gente vai tentar tirar você do sonho, querido.
muita gente, além de não sonhar, vai tentar colocar areia no teu sonho. Como os apóstolos fizeram. Pastor, os apóstolos, verdade, meu irmão. Mas o interessante, querido, é que o sonho é para você. Amém? Diga para Jesus, em nome de Jesus. Fala assim, ó, o sonho é para mim. O sonho é para mim. O sonho é para mim. Você não precisa que ninguém alimente o teu sonho. Você não precisa, querido, de ninguém alimentando ele. Quem tem que alimentar é o Senhor. É por isso que você tem que estar sendo nutrido por Ele. É por isso que você tem que estar debaixo da graça dEle. É por isso que você precisa estar conectado com Ele, porque é Ele que vai alimentar esse sonho. É Ele que vai nutrir esse sonho, é Ele que vai deixar ele próximo, né, de nascer. Olha, querido, sonhar é fácil, mas estar grávido de um sonho não é brincadeira. Para quem já teve grávida aqui, né, como Raquel, né, sabe que não é brincadeira estar grávido de um sonho. Pastor, que negócio é esse? É, porque na hora que o sonho vai surgir, na hora que ele vai nascer, você vai ter dores. Como é, pastor? Vai. Porque você vai sofrer, você vai pagar o preço por ele. Não é fácil. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Não vai ser fácil, vai ser difícil. Vão falar que você é maluco, vão falar que não vai dar certo, vão falar muita coisa. Mas vai ser bênção, querido. Por quê? Porque se Deus está nutrindo, se Deus está fortalecendo, se Deus está bradando no teu coração, vai, querido, cria ímpeto, cria coragem, cria ousadia. Deus vai ministrar sobre a tua vida e o milagre vai acontecer. Ele vai ser gerado. Então isso aconteceu com José, isso aconteceu com Paulo, isso aconteceu com Pedro, isso vai acontecer com você. Mas tudo se você se colocar no caminho do Senhor. Muitas vezes, queridos, o inimigo vai colocar coisas que vão te balançar para cá e para lá, mas você tem que olhar para o Senhor. Você tem que olhar para o alvo que produz salvação. É lá no alvo, querido, que o Senhor vai ministrar sobre ti. É lá no alvo que o Senhor vai te fortalecer. E quando as forças caírem, quando você mesmo assim estiver fraco, o Senhor vai te restabelecer, o Senhor vai te dar uma injeção de ânimo, o Senhor vai estar contigo. Mas tudo que você precisa fazer é sonhar os sonhos de Deus. A verdade é que o inimigo achou que ele tinha acabado com o sonho de José. Olha só, você no auge, como José estava, com a túnica de 7 cores, o que é que o inimigo fez? Vou matar José. Colocou ele dentro do poço. Seus próprios irmãos queriam matá-lo. Ah, é? Pois não tem problema. Ele não é morto, mas ele é vendido como escravo. O inimigo achou que tinha acabado com o sonho, né? Como é que ele vai ser alguma coisa se ele é um escravo? Mas o inimigo não tinha ideia que ele estava cada vez mais próximo do seu milagre. Ele é vendido para Potifar. O inimigo dando salto de alegria, né? Outra humilhação. Um príncipe. Olha só. José era um príncipe. Um príncipe vendido como escravo. Mas lá estava José, fazendo a vontade de Deus, mesmo em humilhação. Mas ele estava sendo fiel aos propósitos. Mais outra humilhação, né? A mulher doida por José e José não cai. Muito fácil, né? Cair numa tentação dessa. Lembrem-se que as egípcias não eram, né, feiosas não, viu, gente? Nefertiti, né? Cleópatra, né? Reis brigaram por essas mulheres, lutaram por essas mulheres, né? Essa mulher com certeza ela não era feiosa não, viu, irmão? Não era nenhum dragão não. Vai lá, um garotão cheio de energia, mas ele preferiu fugir do que encarar a parada. E mesmo assim, José é pego injustamente. Qualquer um de nós olharia e falava assim, não, rapaz, esse negócio de ser fiel é uma furada. Só recebo bronca. Quanto mais sou fiel, eu recebo paulada. Mas, gente, quem é fiel é fiel, né? Torcedor do Corinthians sabe o que eu estou falando. Né? Gostou não, né, Roberto? Tem 2 corintianos aqui, ó. Né? Mas, tirando a brincadeira do Corinthians, né, de lado, quem é fiel, querido.
pode estar perdendo, pode, meu irmão, tá o pior placar, mas o cara tá lá esperando pelo menos um gol, né? Para tirar do preju. Por quê? Porque você é fiel. Quem é fiel, meu irmão. José estava lá. José chega na pior posição dele. Pastor, impossível. Ser pior do que o poço, que ele ia morrer. Gente, quando José é levado para o calabouço de Faraó, ali era o atestado de morte real dele. Todos aqueles presos que estavam ali eram presos políticos ou eram inimigos do Estado. Ali era a sentença de morte. Ele só tinha o tempo de morrer. Só faltava isso. Porque ali ele estava para morrer. Mas enquanto o inimigo está achando que você vai morrer, que você vai fraquejar, que está tudo perdido, Deus está olhando para você, não está perdido coisa nenhuma. Sou eu que te fortaleço, sou eu que te levanto, sou eu que coloco a minha destra fiel sobre ti. Não tem quem possa, 1000 cairão ao meu lado, mas 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. É assim que Deus faz, queridos. Enquanto o inimigo está achando que acabou, Deus está dizendo assim, acabou coisa nenhuma. Está na hora de virar esse jogo, está na hora de ir para cima. E foi o que aconteceu. Todo mundo sabe que José saiu do calabouço para se entrar no trono. Deus vai fazer isso com cada um de nós. O que é que nós precisamos fazer? Fidelidade. Em tempo e fora de tempo, fidelidade. Em tempo e fora de tempo, fidelidade. Jó, rico, fiel. Sem saúde, sem família, sem ostentação, sem nada. Nu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei, né? Bendito seja o nome do Senhor, fiel até o fim. Paulo, nada me separará do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem potestade, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem fome, nem nudez, nem nada, me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que é isso? Fidelidade. A chave da vitória com Deus é fidelidade. É por isso que esse hino ele fala, bendito por onde eu passar, o teu favor vai me alcançar, eu sei. Pois eu confio nas promessas que tu tens para mim. Eu faço o compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Andar na direção não é fácil. Seguir a vontade não é fácil. Não é fácil porque você vai nadar contra a maré. O vento vai ser contrário. Não vai ser fácil. A caminhada para o céu é íngreme. Muita gente perde o ar, perde o pique. Mas, meu irmão, se você der meio passo, não importa. Porque tem muita gente que fala assim, não, tem que dar 5, tem que dar 10. Não, meu irmão. Se você der meio, se você der um quarto de passo para frente, é melhor que você dar 5 e voltar 10. É de passo em passo, é briga de trincheira, meu irmão. Se você for para frente, vai, se segura lá. Você não pode fraquejar, você não pode recuar. A gente precisa estar indo para frente. Que Deus ele possa colocar essa palavra no teu e no meu coração nessa noite. Que quando você olhar para as coisas e o gigante estiver se levantando, que você possa ir diante desse gigante, como Davi foi, em nome do Senhor dos Exércitos. Você vai ver que Deus será contigo. A vitória vai ser tua. E você vai receber a sua porção. Tudo por quê? Porque você ousou sonhar os sonhos de Deus. Nós temos que ousar, queridos. Nós temos que ousar. Por quê? Porque na hora que nós ousamos, o milagre acontece. E você vê a bênção do Senhor recair sobre você. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor nessa noite? Tá fraco. É para Ele. Amém. Glória a Deus. Bibi e a Bebel vão adorar o Senhor. Abençoar, os dízimos, as ofertas do paizinho, Enquanto isso, a pastora Raquel já faz a oração. Pelas ofertas e já dá a bênção apostólica em nome de Jesus. Céu da igreja com a paz do Senhor. Amém.
diante de ti abro meu coração, teu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade liberta os meus ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Com tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém. Maravilhoso Deus, te colocamos as ofertas e os dízimos que aqui foram colocados, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Senhor, multiplica, Senhor. Senhor, abre portas de emprego, Senhor. Senhor, que cada oferta, Senhor, possa subir, Senhor, como aroma, como incenso suave, Senhor, que tu possa receber, Senhor. Paizinho, em nome de Jesus, multiplica, Senhor, os nossos celeiros, Senhor. Paizinho, tu és o Deus da provisão, Pai. Abençoa quem ofertou, quem dizimou, abençoa quem não pôde, Senhor. Paizinho, tu sabe de todas as coisas, Pai. Colocamos tudo nas tuas mãos, Senhor, porque tu está no controle de tudo. Nos abençoa, nos despede em paz, Senhor. Que tenhamos uma semana, Senhor, abençoada, sempre no centro da tua vontade, Senhor, porque é o melhor canto que nós podemos estar, Senhor. Senhor, que tu possa fazer o teu querer na vida de cada um de nós. Que não vivamos mais nós, mas que tu possas viver em cada um de nós, Senhor. Senhor, obrigada por tudo, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém.